Super tranquilo. Antes de tudo, boa noite a todos, todas e todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui. Parabéns a todas as pessoas envolvidas no trabalho, que é sempre muito bonito de ver e de participar. Muito obrigada pela presença. Frequentamos o mesmo lugar, né, mas não nos encontramos ainda, então muito prazer. Eh, eu acho que assim, é muito difícil te responder isso de um jeito muito objetivo e muito simples, porque quando a gente pensa em herdar a dor, dentro da minha linha de pesquisa, que é pensar as relações de afeto e de amizade entre mães e filhas especificamente, a gente tem que pensar também no tipo de herança que uma mulher passa a outra dentro dessa sociedade patriarcal, machista, colonialista, enfim, todas essas questões. É, mas tem uma coisa que eu gostaria de retomar antes da gente falar da dor que a gente herda enquanto um corpo dissidente, que é o queer não como uma indicação do lugar que nós ocupamos, mas o queer como uma metodologia de sobrevivência. Então, dentro desse espectro de pensar o queer como uma metodologia, a amizade ela funciona muito bem, porque a amizade ela é uma espécie de, ela é, né, uma relação que ela vai mudando e moldando novas estruturas. Então, ela muda quando você tem amizade entre mulheres, amizade entre pessoas que ocupam lugares marginalizados, não por opção, mas porque é o lugar que é destinado a elas. Quando essa amizade existe, ela vai mudando a forma como essas pessoas existem no mundo. Então, é uma forma de sobrevivência. E eu vejo a dor não apenas como uma herança, mas como uma ponte muito importante para o diálogo. Quando a gente consegue ser vulnerável a respeito das nossas dores, das nossas heranças, das nossas questões, isso permite uma relação muito mais franca, honesta, de afeto e de amizade. Pensando aqui, né, no conceito dentro disso do que a gente herda muitas responsabilidades, por exemplo, que não são escritas, que elas não são oficializadas, mas elas estão lá. Então, quando a gente consegue conversar sobre essas heranças e estabelecer essa metodologia queer de sobrevivência, essa metodologia queer de afeto e de relação, a gente consegue mudar isso e transformar a dor não só numa questão de dor mesmo, mas fazer essa possibilidade que eu gosto muito, né? Pegando a Bell Hooks, que você citou, quando ela começa o livro dela dizendo que nós não somos educados para amar. A gente não passa por um processo de educação do que é o amor. A gente é condicionado da mesma forma que, sei lá, a gente aprende a falar, mas não aprende a se comunicar. Então, pensar na dor, pensar nessa herança e pensar no queer enquanto metodologia de sobrevivência é pensar como é que a gente pode pegar o que nos dói e transformar em matéria-prima de uma mudança concreta. Não sei se eu respondi, mas enfim, foi o que passou. Não, foi bom. E acho que podemos falar aqui um bocadinho mais ao longo da conversa sobre como é que a amizade enquanto prática pode servir como um motor dessa transformação, não é? Da dor. Tu, Patrícia, não sei se... pronto, a Fabrina falou aqui do queer como uma metodologia de sobrevivência. Tu concordas com esta visão? E além de sobrevivência, pode também ser considerado um espaço de resistência. O afeto e esta amizade entre corpos queer pode também ser considerada resistência, ou ficamos só pela sobrevivência? Ok. Boa noite a toda a gente que está aqui. Boa noite à minha cara colega do SES, que ainda não encontrei, mas que vou encontrar certamente. Então, eu, ao contrário da Fabrina, eu não estudo... minha área de estudo não são os estudos queer, nem a amizade, eu estudo masculinidades e sou da área da educação. Portanto, eu venho mais aqui falar da minha perspectiva enquanto pessoa queer eu própria. Então, se eu acho que as amizades queer são só matéria de sobrevivência, não, são também de resistência, claro que sim, porque
a existência queer por si só é resistência. E eu particularmente, na minha vivência, vejo muitas das minhas ações como atos de resistência, e na amizade, sobretudo, isso é muito notável. Eu vou partilhar um caso específico. Eu tinha um amigo no secundário que não era amigo, pelo contrário, nós dávamos super mal, éramos mesmo... não gostávamos um do outro. E a nossa história de amizade começa no momento em que ele faz o coming out e eu faço o coming out ao mesmo tempo. E ele diz, eu sou bissexual. E eu digo, eu também. O que era mentira, porque eu sou lésbica e ele é gay. Mas foi o início. E a partir daí a nossa história muda completamente. E nós normalmente nós referimos à amizade como se fosse pouca coisa. Por exemplo, não, nós somos só amigos. Somos mais do que amigos. E isto é marginalizar um bocadinho a amizade por si só. E esta amizade que nós temos é muito profunda e é muito... tem uma ligação diferente das amizades que eu tenho com pessoas que não são queer, porque nós temos esta base e este vínculo de experiências e de resistência, lá está, que nós experienciamos diariamente, que as outras pessoas com quem eu me dou, que não sou queer, não têm. E a mesma coisa com a minha namorada, é completamente diferente a forma como me relaciono com ela e as conversas que temos, ou com o meu amigo, são muito diferentes, e o laço que se tem, eu não consigo, é muito difícil expressar por palavras como é que ele se sente, mas é muito diferente das outras relações. Não respondi, mas tentei andar à volta. Então, fazendo também uma pergunta mais específica sobre a tua área de estudos, que são as masculinidades, penso que também as amizades queer e também o objetivo também desta conversa em trazer este tema porque são relações onde se calhar o afeto é expandido e explorado de outras formas, enquanto o que se opõe bastante a outros modelos de relação baseados na nossa mais heteronormativos. A masculinidade constrói-se pela separação entre a razão, a emoção, a mente e o corpo, o sujeito e o outro, com categorias muito estanques, enquanto que a amizade queer, por sua vez, expande o afeto e pode servir como forma de cura e de reconexão. Olá, Sónia. Obrigada por te juntares a nós. A amizade queer pode ser um espaço de desaprendizagem da violência. E como é que estes ensinamentos ou este podem também ser transmitidos fora da amizade queer em si para... Pronto, é isso. Podem ser espaços de desaprendizagem da violência, mas como é que chegamos às pessoas não queer ou aos homens com estes... Se calhar não temos que chegar, não é? Mas pronto. Sim, então... portanto... quando nós pensamos num homem que não é hetero ou que não é cis, imediatamente nós, se calhar, conseguimos projetar nele características de feminilidade e de maior vulnerabilidade. E eu acho que, por vivemos numa sociedade patriarcal e pelo o ser queer em si só é uma oposição ao patriarcado e a tudo o que ele implica, ou seja... a força exacerbada, o domínio. Quem é queer opõe-se de forma muitas vezes não intencional a todas estas formas de ser e de estar que carecem de domínio sobre a outra pessoa de alguma maneira. E eu vejo que a diversidade sexual e a diversidade de género, sobretudo quando é vivida no masculino, traz desafios para uma sociedade que é patriarcal e oportunidades. Desafios no sentido em que é desafiante para a própria pessoa existir e ser resistência, e toda a discriminação que pode sofrer pela quantidade de desafios que tem que enfrentar diariamente.
mas também é uma oportunidade porque é uma forma alternativa de ser homem e de expressar a masculinidade. E isso traz aqui, abre a panóplia, abre a caixinha de Pandora sobre tudo aquilo que um homem pode ser e que não tem que ser subjugado a esse domínio da sociedade patriarcal. Amizade queer, e já estamos aqui a falar de homens, então se calhar passava para a Sónia, que vai apresentar um espetáculo, já tínhamos aqui referido, mesmo em torno desta questão da masculinidade. Porquê? É isso, será que conseguimos imaginar também, a partir daqui do que a Patrícia estava a dizer, masculinidades que não tenham medo da ternura e do afeto, ou a própria ideia de masculinidade tem que morrer para que o cuidado e o amor possam continuar a viver? Olá. Então, à tarde nós estivemos a ser entrevistadas para a rádio universitária e estava eu e o António Talharini e falámos muito sobre a ideia de... Isto está a funcionar, eu tenho que aproximar, desculpem, tenho que dar um beijinho aqui na coisa. Sobre a ideia de falha e se os nossos dois espetáculos estavam ligados... E eu disse-lhe, porque ele trabalhou muito acerca da questão da falha, e eu que quis trabalhar a questão da performatividade da masculinidade, e o que acontece no espetáculo é que nós falhamos redondamente na performatividade de uma masculinidade habitual e chegamos à conclusão que temos que apresentar uma alternativa queer e muito mais interessante. Eu não, pronto, também não vou, espero que vejam o espetáculo porque não posso mesmo contar spoilers, e é uma conclusão que é muito nonsense, mas que foi aquela que eu decidi apresentar, porque não é isto nós tentamos de várias maneiras chegar a uma masculinidade mais, sim, assim, uma coisa mais que tem a ver também com o nível da voz e não sei o quê. E o espetáculo, mas o espetáculo parte também de um trabalhar códigos do drag king, por isso tem muitas referências, há muito lip sync de várias maneiras, não só cantado, mas de textos. E o quê? E era isso que me interessava trabalhar. Este espetáculo é a terceira parte de uma trilogia. Começou com o Sweat, que foi apresentado no Citemor, que trabalha o envelhecimento, o Age on Stage, e o envelhecimento das pessoas que nasceram com útero e que chegam aos 50 e, surpresa, menopausa. E é muito, eu não me canso de dizer que é muito interessante dramaturgicamente, porque são mais de 50 sintomas. Então imaginem, claro que uma pessoa quer fazer uma peça sobre isto, tem imenso por onde falar. E eu depois, a segunda parte da trilogia chama-se Dykes on Ice, que foi aqui apresentado em agosto, no Citemor, e que, obviously, acho que não pode. Se quiserem eu traduzo, mas acho que toda a gente sabe do que é que eu estou a falar, certo? E que fala do olhar exterior sobre a comunidade sáfica, de agressões, microagressões, masculinidades tóxicas ou só chatinhas ou fetichistas em relação a lésbicas e sáficas. E para mim a progressão natural, ou se calhar esta devia ter sido a primeira peça, porque começa também por desconstruir um bocadinho estas noções patriarcais que para mim têm origem também na organização da sociedade, em volta do cristianismo e, enfim, tudo o que está escrito na Bíblia, etc. Que é só um longo poema, não é um manual de instruções, mas as pessoas decidem que é assim. E é isso. Eu não sei se estou a responder a alguma coisa, já me perdi. Desculpa, é que entrei assim e não sei onde é que eu estou. Quer dizer, sei, mas... Eu posso fazer outra pergunta, então. Que pergunta é que me fizeste? Não respondi à tua pergunta. Era porque é que tinhas decidido trabalhar sobre este tema das masculinidades? Por isso mesmo, ou para mim... Portanto, para uma pessoa queer, estar a trabalhar sobre... Porque a minha viagem também... e no Dykes on Ice eu apresento... Eu trabalho sempre a partir da minha experiência pessoal.
não sempre, mas muitas vezes, e quando tem sido importante, se calhar um dia destes farto-me daquilo que estou a viver no momento presente, o que é que se passa à minha volta politicamente, culturalmente, etc. E no Dykes on Ice eu apresento uma cronologia do meu despertar queer, que não foi imediato, e quer dizer, era só que eu não sabia, isto é muito complexo, e após esse despertar, que já não é assim tão recente quanto isso, eu também me confrontei e continuo a confrontar com esta performatividade de género, não é? Que para mim acho que é muito fluida. Acho que todos nós sabemos que para muitas pessoas esta ideia da fluidez é muito é um problema, mas eu acho que, e não é por ser peixes e eu sou da água e não sei o quê, é mesmo, eu acho que é uma coisa fluida. E como eu de facto acho que a performatividade da masculinidade para as pessoas que se identificam como homens no geral é muito problemática para essas pessoas mesmas, não só para quem leva com isso. Eu achei que bora lá trabalhar isto, porque no geral as pessoas acham que o que é performativo é a feminilidade, porque não é? Acrescentam-se coisas, é a maquiagem, é umas plumas, é colorido, é assim tudo mais, não é? Há mais corpo, há mais maneirismos. E que a masculinidade não, a masculinidade é o estado natural, então pronto, é assim, o modelo, e é uma coisa séria, mas a maior parte das pessoas não se lembram ou não sabem que houve a determinada altura na história, estamos a falar de classes mais altas que podiam comprar coisas e plumas e não sei o quê, e maquiagem e perucas, mas houve, depois da Revolução Francesa, um movimento que foi a grande renunciamento, desculpem, estou aqui, uma renúncia da masculinidade, não é? E que se pôs os homens a vestirem menos cores, mais sóbrios e etc, e apresentarem-se de uma forma um bocado mais granítica, mas isso também é uma construção, pronto, como tudo o resto. E este assumir que não, que a masculinidade é que é o modelo, é o natural e tudo o resto se tem que dialogar, está em relação a... Eu achei que não, espera aí, vamos lá. E não se tem trabalhado muito isto. Acho que em Portugal continua a ser só algo já desde o ano passado, é que os movimentos drag king em Lisboa e no Porto principalmente começaram a surgir, que eu também andei à procura, e há uma comunidade muito bonita que surgiu, e nós até fizemos assim um filmezinho com entrevistas a alguns kings, mas continua a ser uma coisa meio estranha para muita gente e que confronta o público com uma coisa meio, o que é isto? Mas tem que saber o que é isto? Se calhar não tem. Só que as pessoas querem, enfim, caixinhas e cenas. Já respondi, mais ou menos. Ok. Sorry. Falaste da falha também. E assumir a falha é também, se calhar, uma forma também de fugir à heteronormatividade, não é? Onde o sucesso e a falta de vulnerabilidade e a falta de fragilidade são valorizados. Então, se calhar, falhar e assumir essa falha, assumir o fracasso, é também sair fora dessa caixinha. E para conseguirmos falhar sem nos irmos muito abaixo, acho que a alegria e o humor são bastante importantes, e também acho que são bastante importantes no teu trabalho. Então, não sei se queres falar um bocadinho sobre essa questão da alegria e do humor e de onde é que entram tanto na tua vivência pessoal enquanto pessoa queer e nas tuas comunidades, como permeia depois o teu trabalho.
Eu desde que me lembro... isto agora está diferente. Já posso falar assim. Eu acho que desde que eu já faço coisas há muito tempo, a minha primeira peça como criadora foi em 2002. Eu sou muito antiga, de facto. E o humor na altura era muito importante para mim. Eu acho que sempre foi porque eu cresci a ver os Monty Python na televisão e tenho muito humor britânico, era muito importante, eram coisas que eu via que eu gostava muito. E o humor também era uma forma de eu conseguir falar de coisas sérias de uma forma mais leve, talvez um bocadinho... porque eu também acho que o público, quando se ri, fica mais disponível para depois ouvir umas verdades. Não é? Se começa, está muito divertido, que divertido, e de repente leva ali com qualquer coisa, dói mais um bocadinho, porque está-se disponível, não é? Fica-se aberto, fica-se mais atento, e eu acho o humor, o nonsense, o absurdo, formas de falar mesmo de coisas que são difíceis. E para mim, pessoalmente, eu fiz uma peça em 2017 que se chama Triste in English from Spanish, que trabalha a questão da tristeza, da depressão, da melancolia, partindo da minha experiência pessoal. E uma das coisas que eu encontrei na altura, porque eu faço sempre muita investigação, eu não queria falar sobre a minha experiência, mas depois acabou por assim ser. Era uma coisa que é atribuída, acho que, ao Mark Twain, que ele diz que o humor é igual à tragédia mais o tempo. Ou seja, acontece uma coisa terrível, a pessoa ali não tem vontade nenhuma de se rir, passam uns meses, passam uns anos e olha que engraçado. Eu, de facto, aquilo foi um bocado estúpido. Pronto. E eu, na altura, isso para mim foi muito importante, e veio reforçar esta ideia de que, de facto, o humor é importante para conseguir e também desmontar a maneira como se vê e pensam as coisas. Nós ficamos demasiado confortáveis às vezes, não é? Assim, um bocado preguiçosos. E o humor, tal como o pensamento poético, é importante para pensar nas coisas de uma maneira diferente, de abrir sinapses diferentes aqui no cérebro. E aqui no King Size é um humor levado a um absurdo, muito camp, porque tinha que o ser, não é? Muito drag, muito camp, e que é muito divertido de fazer. Nós gostamos muito de fazer a peça. Já no Dykes on Ice também nos divertimos horrores, e eu no Sweat, 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 sozinha em cena também, porque... acho que o humor também quebra barreiras e muros, e porque às vezes é tão... fragmenta mesmo o discurso ou a percepção daquilo que se está a ver e a ouvir. E eu acho essa potência do humor muito importante, de desconcertar, não é? O quê? Como? E eu acho mesmo que o humor tem esse poder, tal como o discurso poético, que são duas coisas que também atravessam muito o meu trabalho. E vivem muito felizes uma com a outra, ou seja, parece que são coisas que não têm nada a ver, mas têm. E eu gosto muito de ligar as coisas, para mim é muito importante ao criar, e porque, como já disse, faço muita investigação, eu tenho muitas referências, vou procurar coisas muito diferentes, e depois essa ligação entre as coisas é que é essa capacidade, essa magia de criar uma cena. Vou passar aqui à Fabrina, só porque estávamos a falar da tragédia mais o tempo. Eu acho que eu vou trazer o climão para a mesa. Eu sempre começo falando que eu sou da literatura. Então, na literatura, a gente vai sempre para o mais trágico. Eu gosto muito quando vocês duas trazem essa questão da masculinidade, porque eu vou me explicar antes de falar a frase horrível que eu vou falar, tá? Mas eu não penso sobre homens. Por ser...
Sim. Por ser da literatura, que é um espaço amplamente dominado pelos homens desde sempre, e onde se construiu... e é um espaço que é responsável em muito por essa crença que a gente tem do masculino como universal. Então, eu me dedico muito a pensar no que as mulheres escrevem, como elas escrevem, sobre o que elas escrevem, a partir do que elas escrevem. Então, uma das questões que eu olho muito, voltando novamente, né, o que foi trazido à mesa, a questão do envelhecimento, e como o envelhecimento dentro da comunidade queer, o envelhecimento ele revela o quanto a amizade ela é uma manifestação artística, mas também uma manifestação de sustento. Sustento no seguinte sentido: nós, pessoas queer, nós somos muito cedo, assim, no geral, tá? Vou generalizar agora, indo para a parte grossa das estatísticas, nós somos muito cedo jogadas para fora, para a periferia das nossas famílias. Então, a gente vai construindo essa rede de amizade que ela vai funcionando não apenas como uma rede de cuidado, mas como uma rede de sustento mesmo, de sustentação. Eu sou brasileira, eu estou aqui em Coimbra há 2 anos, e a minha rede de sustento aqui ela é feita essencialmente por mulheres queer, mulheres imigrantes, mulheres que estão dentro desse espectro que não ocupam o centro da sociedade. E é muito interessante, para mim, é muito interessante pensar o quanto tempo o tempo ele funciona como um alterador da tragédia. Porque o dia a dia ele é feito de tragédias, mas a gente saber rir é saber ir na vida, é saber se movimentar também, né? E vocês foram falando, eu fui anotando, mas para mim pensar a tragédia, ela é sobretudo pensar como é que a gente vai construir a parte amorosa e afetiva da nossa vida. Como é que a gente vai construir esses laços em que a gente pode mudar o que está dado. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu não penso na masculinidade, porque para mim é algo que está dado e sempre foi dado. Eu venho de uma família que ontem a gente estava numa leitura e roda de conversa sobre o livro de uma autora lésbica brasileira, Natália Borges Polesso, e eu falei, e a gente estava falando sobre relações familiares, né? E o quanto a presença da avó ali permitia no conto que ela pudesse se descobrir enquanto lésbica, enquanto a avó falava para os netos que ela é uma mulher lésbica. E eu falando, gente, eu venho de uma família de 26 netos, onde 23 são homens e 3 são mulheres. Então, eu ocupo aquele lugar da sapatão da família, onde não há dúvida, porque uma prima morreu, a outra estava casada, então... Era esse o meu papel, e eu tenho cumprido ele muito bem, diga-se de passagem. Mas pensar a masculinidade, para mim, eu acho muito bom que tem outras pessoas pensando de formas tão diversas através da arte, através da investigação, embora a investigação seja uma forma de manifestação artística, para mim, uma forma de manifestação criativa, porque eu olho para um lugar onde o homem ele está dado como universal e onde tudo que a gente pensa a partir do homem. Então, não pensar o homem, para mim, é o meu momento de chegar de maneira e falar assim, então, para mim, vocês não existem. E é muito interessante que, quando eu fiz o meu mestrado, em que eu pensava a respeito deles, ninguém nunca me questionava. Quando eu vim para os estudos feministas e eu comecei a pensar exclusivamente mulheres de todas as categorias, e não pensando mulher como uma categoria única, eu passei a ter que me justificar. Por que eu estava pensando em mulheres? Bom, podia começar da forma mais verdadeira, dizendo que elas são melhores, né? Elas são mais interessantes. Mas é muito interessante a gente pensar que fora da comunidade, enquanto na comunidade queer, a gente, de algumas formas, em alguns momentos, a gente tem que dizer por que a gente pensa em homens, fora da comunidade queer, a gente tem que dizer por que a gente está pensando em mulheres. E de como, em que lugar que esse pensamento ele pode simplesmente existir sem nenhuma justificativa. Eu acho que lugares como esse eles são muito importantes para a gente construir essa normalidade
das margens, sabe? De fazer o que a Bell Hooks também coloca, que é deslocar o centro. E você ter outros centros que não aquele centro que é dado, que é o centro, hoje, um centro patriarcal, masculino e colonialista. Não sei se eu me perdi, se eu militei demais, perdão, gente. Então, vou ser honesta. Quando eu entrei no Observatório de Masculinidades, ele estava a acabar de ser criado, e eu pensei, eu vou estudar homens? Eu estou farta de homens. Não, sem ofensa. Mas eu pensei, epá, sobre uma perspectiva feminista, como é que vão fazer isto? Mas, na verdade, o trabalho que fazemos, claro que estou enviesada, mas é muito interessante no sentido em que nós exploramos a forma como a desigualdade de género é extremamente prejudicial para os homens, em várias áreas, nomeadamente na expressão emocional. Porque os homens são socializados, desde muito pequenos, a não demonstrar as emoções. O homem não chora. É isso que se costuma dizer. E ainda hoje, quando vamos às escolas, essa frase aparece sempre. Um homem não chora. E é muito motivador desconstruir estas ideias e perceber de onde é que elas vêm, como é que elas nascem, como é que elas se formam e como é que elas se repercutem e se perpetuam ao longo da vida. E não sei se queres fazer alguma pergunta mais específica. Não quero estar sim, posso fazer. Podemos seguir daqui. Não sei se alguém quiser também intervir, estejam à vontade para pedir o microfone a qualquer momento. Eu achei interessante também o que a Fabrina estava a dizer, no sentido da questão que eu apontei aqui também, pronto, não pensar o homem é importante, não é? E normalizar outros espaços onde esta figura universal não esteja presente e deslocar o centro, não é? E muitas vezes essa necessidade parte de vou voltar a tocar na dor, parte de sentimentos, parte de uma ferida, não é? Parte de sentimentos de exclusão, de silêncio, de perda, de marginalização no seio das próprias primeiras comunidades, como a família. E muitas vezes, se calhar, esta dor é importante para organizar, sobretudo nas comunidades queer, como forma de ligar as pessoas. E eu estava a pensar só em como é que se depois transforma isso, que é uma coisa que falaste no início da conversa, como transformar esta dor e como deixá-la de lado, ou seja, se podemos criar comunidades, formas de estar juntos que não precisem desta ferida para existir, ou se ainda não estamos aí. O que é que achas, Sónia? Eu acho que infelizmente não estamos aí. Parecia que estávamos, não é? Que estávamos a caminhar para aí, mas o aí ainda parece que se está a afastar. É muito... Eu, de facto, como eu disse, já sou uma pessoa muito antiga e eu ainda nasci no tempo da outra senhora. Eu nasci em 73 e, enfim... Eu achava que eu estava-se a caminhar para um aí muito mais interessante, fluídico, colorido e amoroso. E não sei muito bem... quer dizer, sabe-se, enfim, são reações, não é? São movimentos reacionários à felicidade, à alegria dos outros. Eu acho que, de facto... Há esta pulsão de que as pessoas não gostam de ver outras pessoas felizes. Não toda a gente, mas que há esta coisa, tipo, se a vida já é um bocado merdosa, desculpem a expressão, ver pessoas que parecem mais coloridas, alegres e livres, a gente quer, é por isso que se gosta de ler as revistas, de saber que, pois, aquela princesa, o marido traiu, pois, que não... Enfim, as desgraças dos outros e esta tendência de puxar, não é? Para baixo,
puxar para baixo, e ter dificuldade com a felicidade alheia, com a alegria, porque é difícil ser feliz, de facto, o mundo também não está muito... Pronto, por isso, a apologia da tristeza também é uma coisa importante. Era uma coisa que eu falava noutra peça. Não é sempre, mas a tristeza como motor para mudar qualquer coisa, para ter uma pulsão para mudar. Se não estamos bem, se isto não está bem, a tristeza, quando temos força para ser um motor para mudar alguma coisa, é muito importante. E eu, pronto, tenho andado assim em momentos de alguma tristeza, ou até bastante, mas tristeza já com um pedaço de raiva e de bora lá, eu não. E eu agora estou mesmo, não sei, com o avançado dos anos, eu sempre fiz o que quis artisticamente, é verdade. Queria outras coisas, pronto. E sinto que estou mesmo cada vez mais num momento I don't give a fuck. Mesmo, don't give a fucks, zero fucks given. E então eu acho que essa pulsão é também muito importante. Isto vem, pelo menos para mim, veio com a idade, vem com uma liberdade que aconteceu, ao mesmo tempo que todas estas mudanças físicas, mentais, emocionais, porque pronto, hormonas. E tem sido um processo muito interessante. Agora, sim, há dias em que eu também penso para onde é que a gente vai construir. Se calhar temos que comprar uma ilha qualquer, uma que esteja aí, pronto. Não sei se há alguma disponível, uma ilha grega, gregas, sáficas, Lesbos. Podíamos ir todas para Lesbos, por exemplo. Mas depois os lésbicos se calhar também não iam gostar, pronto, não sei. Ou construir uma ilha, não é o pessoal do Dubai, eles não gostam de construir ilhas, também se calhar podíamos lançar assim um movimento, bora construir uma ilha onde é possível de facto uma sociedade mais utópica e possível. Eu acredito em utopias. O que é que nós teríamos que deixar para trás antes de ir para a ilha? Ou seja, porque certamente levaríamos connosco muitas coisas que tornariam esse processo de construção de uma sociedade mais utópica difícil, não é? Ou seja, o que é que está em nós que teríamos que deixar para trás? As Amazonas estavam ótimas. Não estou a falar do filme da Supermulher, porque, enfim, tudo aquilo é muito problemático. No fundo, o que ela quer é um homem, é apaixonar-se e pronto. Mas eu acho que podíamos tentar. É que nem sequer temos. Cada vez que nós não é, que tentamos, vem-nos destruir tudo. Por isso, esse espaço para tentar, deem-nos uns anos, 100 anos, vá, para ver o que é que acontece, não é? Tipo trial, um período de, bora lá, assim, um período de estágio de 100 anos, para ver numa ilha assim, se calhar um bocadinho mais a sul, porque pronto, o frio também não é, mas também podia ser lá para cima. Olha, Groenlândia, não é? Se calhar também pode ser aí, já que o outro também estava com ideias, não sei se ainda está, mas pronto. Por que não? Queres acrescentar alguma coisa? Quando você pergunta, né? Eu vi você anotando, peraí, que eu já me perdi horrores. Como transformamos essa dor? E a tristeza também. Sim, eu acho que a gente... vou falar coisas que não são muito pacíficas, tá? Eu acho que a gente, enquanto membros da comunidade queer, a gente tem um compromisso social com a alegria que ele é sufocante. E reconhecer assim, tem uma pesquisadora que eu amo de paixão, maravilhosa, lésbica, óbvio, né? A Sarah Ahmed, ela fez um livro muito, muito maravilhoso falando sobre essa questão da performance e da felicidade. E eu acho que, quando a gente vai falar de transformação, a gente precisa falar do reconhecimento das nossas dores, porque isso nos humaniza. E nós somos extremamente desumanizadas.
A gente é colocado sempre em lugares que nos tiram o básico. E muitas vezes, quando nos tiram esse direito à dor, ao luto, por exemplo, isso nos coloca nesse lugar de obrigatoriamente ser a pessoa mais bem-humorada, a pessoa mais legal e tal. E, enfim, o luto ele é uma questão transformadora porque ele permite que a gente refaça e repense relações e repense ritos. Então, quando a gente está numa situação, por exemplo, de luto, se você tem repensar que todos os ritos e as relações de vida e de morte elas foram criadas a partir de relações heteronormativas. Então, quando você vai olhar para a comunidade queer, que tipo de relações você quer estabelecer? Quem são as pessoas que estão com você em vida? Quem são as pessoas que vão estar com você na dor? Então, por exemplo, quando você fez a leitura e me apresentou no início da mesa, muitas das coisas que estão no meu currículo, elas estão lá porque mulheres trans e mulheres lésbicas, mulheres negras estiveram ao meu lado e comigo para aquela construção. Então, esse processo de transformação social, ele passa muito pelo reconhecimento da nossa dor, por saber rir da nossa dor e usar a nossa dor como objeto como mola de transformação, porque é isso. A todo momento a gente corre um risco. A gente dorme e acorda sem um direito. A gente dorme e acorda sem outro direito. Então, como é que a gente vai lidar com isso? A gente ri, mas a gente luta. E como que é isso? Mas eu também fico pensando muito nessa questão da obrigatoriedade da nossa felicidade. Às vezes não dá para ser feliz. E, às vezes, não ser feliz é o melhor que a gente tem para fazer pela gente, pelas nossas. Não. Mas é este peso da palavra gay, não é? Sim, é gay. Dizer gay era gay. E pronto, vamos a falar de pessoa, não é? De dor e de tristeza, que é um sentimento que normalmente associamos à inação, não é? Mas que a Sónia também veio aqui trazer a sua potência. Mas a importância também destas redes de cuidado, como estavas a dizer, para não enfrentarmos as coisas sozinhas, não é? E essas redes de cuidado também que são tanto de sobrevivência como formas de resistência, como falámos no início da conversa. Este cuidado também pode oprimir, também pode ser opressor. Porque muitas vezes, pronto, também falamos um bocado do cuidado e da comunidade e da amizade de um ponto de vista muito romântico, quase, não é? Então, trazer também aqui esse lado do... Nossa, pesa muito, porque, assim, quando você olha para a comunidade queer, você olha para as pessoas cuidando umas das outras constantemente, principalmente mulheres, e aí é muito importante, quando eu falo mulheres, eu estou falando de outras formas de mulheres, não numa mulher universalizada, nesse conceito universal da Mulher Maravilha, né? Mas a gente pensar que o cuidado ele não está na esfera masculina. Ele está na esfera do homem que não performa a masculinidade dentro daquilo que é esperado. Então, ele está na esfera do filho gay, do neto gay, do homem que não é um homem cis. Então, o cuidado está sempre nessa esfera e está numa esfera de uma herança mesmo. E isso é um peso muito grande. É claro que, quando a gente constrói a nossa comunidade, ela é construída a partir do afeto e ela é construída a partir das escolhas. Mas esse é um peso que existe, que está dado. Ele está dado, é um dado de realidade, que muitos de nós não têm com quem contar na vida além dos nossos amigos. E nisso que eu penso a amizade como
uma estratégia, uma metodologia de sobrevivência queer. É um ato de resistência, é um ato de sobrevivência, é uma manifestação de amor e é uma manifestação, sobretudo, de afeto. A gente pode pegar, por exemplo, em momentos da história da comunidade queer, onde a gente pega, por exemplo, o momento da epidemia da AIDS, quem esteve por nós? Quem nos cuidava? Quem estava lá segurando a nossa mão? Então, pensar isso. E é um peso. E é um peso, porque no final das contas, hoje eu vi uma coisa que eu ainda não decidi se eu gostei ou não, mas que está ali rondando na minha cabeça, que é o quanto nós, da comunidade, a gente deseja a mediocridade, no sentido que, no fim do dia, a gente só quer uma família comum, uma relação de jantar, mãe e pai, e receber a namorada, e você não ter situações e tal. E é isso. Mas a mediocridade, não no sentido de ruim, mas o mediano, o comum, ele não nos cabe, sabe? Então, é esse também o peso que a amizade queer carrega, desse cuidado, de ser o sustento, de não ser apenas uma escolha, de ter também essa performance de salvação. E isso é um peso que eu acho que é muito injusto com todas nós. Sim, e tocaste aí num ponto interessante, que é essa aceitação ou essa procura, às vezes, por uma certa estabilidade que está na norma, no comum, e de o nosso próprio desejo, tendo em conta a capacidade de imaginação, ficar retida por esse lugar comum, que é o que nos é vendido como o mais confortável e que, efetivamente, se calhar é o mais confortável, não é? Porque o que escapa a isso necessita, então, de ser inventado, não é? E nessa invenção, nesse inventar e criar coisas novas é difícil, não é? E a amizade queer e as relações queer muitas vezes têm que ser e tiveram que ser e estão nessa fronteira de não encaixarem no que é socialmente aceito como amizade ou como amor, e de expandirem essas categorias e de inventarem novas formas de se relacionar, novas formas de construir casa, novas formas de construir família, novas heranças. É isso, inventar e criar é difícil, não sei. Sónia? Sim, mas o contrário é terrível, por isso, entre o difícil e o terrível, eu acho que escolho o difícil. E eu acho mesmo, também aquela frase, desculpem, eu uso muito, porque a minha formação cultural é muito britânica, muitas expressões em inglês, mas o kindness is punk, a gentileza, a amizade, o amor é punk, não é? Parece que é assim o mais... e eu acredito mesmo nisso e continuo a acreditar. E sim, às vezes é preciso partir umas coisas e umas pessoas também, pronto, há que assumir que às vezes tem que se partir para a violência para nos defendermos. Acho que é isso. Sorry. Então, eu acho que nós já fomos tocando aqui mais ou menos no que eu vou dizer, mas eu queria trazer para a mesa a palavra referências, porque nós crescemos quase isolados dos outros seres, no sentido em que quase toda a gente consegue ter referências no que respeita a grupos minoritários e nós temos muito poucas e estamos em muita desvantagem, porque nós crescemos sem ter grandes referências de pessoas queer no geral, seja pessoas trans, casais homoafetivos, várias neste espectro, e isso faz com que, por um lado, nós tenhamos extrema liberdade para criarmos aquilo que nós queremos para nós e para a nossa vida, mas por outro não há um caminho e uma luz ao fundo do túnel de, ok, é aqui, talvez seja por aqui. E acabamos por cair
nos modelos que nós tradicionalmente vemos, que são heteronormativos, não é? A família tradicional, e procuramos isso porque é um lugar de conforto, porque nós viemos lá e porque crescemos com isso e acabamos sempre por inevitavelmente procurar. E, portanto, acho que a nossa ilha ia ser excelente, porque íamos ter montes de referências. Montes de referências diversas, perfeito, acho ótimo. E isso causa muita dor, nomeadamente na homofobia internalizada, que todos, vou dizer, toda a gente terá. Eu tenho. E isto é muito complexo de lidar, no sentido em que tentamos ser o mais autênticos possíveis e não estar em modo na performance da salvação, quer dos outros, quer na nossa própria, mas depois, quando damos por isso, já estamos aqui a pensar em formas de discriminação contra nós próprios, no sentido em que, espera, isto está errado. Espera, não está. E estamos sempre neste modo, ok, é difícil arranjar um caminho que seja linear, e por isso é que as artes são tão importantes, sobretudo para crianças pequenas, porque permite expandir os horizontes numa fase precoce de desenvolvimento, e isso é excelente, é muito bom. Podem ir crianças pequenas? Sim, sendo que e por uma razão, quando vocês virem a peça vão perceber porque há uma razão e uma só, e parece muito parva, mas não, dramaturgicamente acho que é mais importante. O espetáculo é em inglês, tem legendas em português, mas é quase todo, 99% em inglês. E é só, pronto, para elas. Mas é tão visual, há tanta coisa, cores e LEDs e cenas, que sim, claro que podem. Não, espera, há uma cena. Bom, talvez não pode. É difícil esta coisa. É só porque há uma cena que porque nós usamos uma leguminosa para não sei. Bom, por acaso talvez não possam. A partir dos 12, não sei. Não me quero. Não sei. A Catarina, que já viu, pode dizer: Catarina Saraiva, este espetáculo, as crianças podiam ver o King Size? Achas que sim? Mesmo com as leguminosas e... Então, se a Catarina diz que sim, ela é a patroa. Sim, crianças estão à vontade, se calhar aborrecem-se porque não percebem o inglês, não conseguem ler as legendas, mas é muito performativo, é muito tchan. Pronto, venham crianças e pessoas de todas as idades, esta sexta-feira. Estávamos a falar sobre essa dificuldade de inventar novas formas de estar juntos e novas formas de comunidade. Quando estamos neste processo de invenção, qual é que corremos o risco de criar também novas, e por causa do que a Patrícia estava a dizer, desse machismo internalizado e de várias coisas que temos internalizadas porque fomos socializadas e socializados de certas formas, de acordo com o género que nos foi atribuído à nascença. Corremos sempre o risco, nesta tentativa de invenção de novas formas de estar juntos e de novas comunidades, de criar outras formas também de marginalização, novas regras de exclusão. Como é que podemos escapar um bocadinho a isso? Olha, isso me perturba tanto que eu estou fazendo um doutoramento e eu posso voltar daqui 4 anos para te responder. Hoje, a minha pesquisa ela roda muito em volta de uma pergunta que é como inventar o amor, como pensar o amor entre mãe e filha fora da heteronormatividade. Como pensar isso, e aí, como eu sou uma pessoa muito positiva, muito dada assim, à alegria, eu penso isso a partir do luto e da morte, do envelhecimento. Mas eu não sei te dizer como, mas eu consigo te dizer que isso é fundamental e urgente, porque a gente tem perdido muito por entender o afeto, o amor, a amizade a partir das questões, a partir da heteronormatividade da norma. E isso tem feito com que a gente deixa de perceber coisas que
quando você recebe... Tem uma coisa que eu acho que que a gente sempre vai dever muito à comunidade queer, que é essa forma de rever o papel da mãe. E isso eu acho que a gente fez com uma maestria muito grande. E eu falo a gente enquanto comunidade queer, né? E olhar para como isso foi feito, a história de como isso foi feito na arte, na literatura e no cotidiano, nos dá algumas pistas de como a gente pode estender isso para outras relações. É algo que eu penso muito, não tenho nenhuma resposta, só vou te enrolar, então vou te devolver o microfone, tá bom? Mas tu falaste de como é que isso foi feito na relação mãe-filha. Pronto, fiquei curiosa se quiser explorar um bocadinho mais sobre isso. Assim, eu trabalho com a ideia de que nós, enquanto filhas, mulheres, cis ou não, tá? E aí eu estou colocando... A gente tem uma relação com a mãe que é uma relação que ela é determinada por uma performatividade social. Então, a gente tem que performar um papel, que é um papel muito bem definido da sociedade, do que é uma mulher hétero, que é uma mulher com útero, que é uma mulher branca, que é uma mulher magra, que é uma mulher com traços finos, que é uma mulher jovem, que é uma mulher sem pelos, praticamente uma criança do século XVIII. Então, isso é muito dado. Então, quando você tem uma mulher, ela está fora, dentro dessa ideia do que é uma mulher socialmente, e ela tem ela tem uma filha, ela passa por um processo que uma escritora, Adrienne Rich, outra lésbica, incrível, né? Ela fala que quando você nasce mulher, você erra. Quando você tem uma filha mulher, você erra novamente. Dentro dessa perspectiva social. Mas, quando a gente olha isso, a partir da teoria da Monique Wittig, da teoria da Judith Butler, de outras teorias queers, você começa a perceber uma movimentação de mudança, nesse sentido de que essa dor ela pode ser transformada no que a Sarah Ahmed chama de memória feminista, que é a gente pegar a nossa experiência de vida e transformar essa experiência em tijolos com os quais a gente constrói a nossa memória. Então, nesse sentido, quando a comunidade queer ela coloca o seu olhar, ela coloca a sua experiência sobre determinadas relações, ela cria mudanças que são muito poderosas. E, nesse sentido, eu realmente acredito que, quando a gente olha para a forma como a nossa comunidade lida com a maternidade, a gente consegue ver uma mudança muito significativa em ritos, rituais e performances sociais que determinam a nossa movimentação. Então, nesse sentido, a amizade também entra nisso, a forma como a gente lida com a amizade, a forma como a gente lida com os ritos, a forma como a gente lida com o cuidado. Então, pensar o quanto a gente subverte a performance desses atos para que eles sejam mais inclusivos, no sentido de nos receber enquanto pessoas, indivíduos e seres humanos humanizados, e não como criaturas como a sociedade externa nos percebe. Obrigada, foi ótimo. Já estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Não sei se alguém que está aqui quer acrescentar alguma coisa, dizer alguma coisa, uma pergunta, uma provocação. Uma chega. Ok. Então vamos ter que ser mesmo nós a encerrar. E não sei se alguma de vocês quer dar uma nota final, se calhar num tom mais pessoal, do papel que as amizades e que estas amizades queer têm tido nas vossas trajetórias académicas, artísticas, políticas. A importância mais pessoal que vocês conferem a este tipo de relações, ou só um apontamento final? Não? Olhas logo para mim. Eu não... não, eu já... Pronto, para mim, sim, a gentileza, a amizade, o amor são punk, são queer, são tudo. É o que nos sustém, é o que nos alimenta, não é? É o que... Não sei se nos salva, bom,
Não é possível salvar ninguém, mas se calhar assim num nível um bocadinho mais leve, sim, é o que nos salva. E é o projeto de uma ilha, algures. Eu vou abrir um GoFundMe. É um projeto, é uma ilha possível, de uma utopia possível, que eu acredito mesmo, que não é fantasia, é uma realidade possível. Se calhar não durante a minha vida, mas eu acredito mesmo. Por isso, quem é mais novo, vejam lá o que é que vocês fazem. Então, eu sou daquelas pessoas chatas que acham que tudo acontece na vida por motivo, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E eu, e aparentemente, quem é do signo Capricórnio, que é o meu caso, tem muita tendência de procurar no trabalho formas de colmatar aqui fugas da vida. E então, eu não tive um pai presente, isto de paternidade. E eu sou queer e tenho-me interessado cada vez mais, desde que descobri que sou, por estudar estes temas, portanto ainda lá vou. E portanto eu acho que todas estas partes da nossa vida, sobretudo aquelas que na infância têm maior impacto, se vão manifestando ao longo da vida de formas muito engraçadas. E neste caso a amizade para mim, sobretudo as amizades queer, são mesmo muito especiais e uma âncora, como disse há bocado, a falta de referências é fundamental e acho que ter uma referência, pelo menos de alguém da minha idade, mais ou menos semelhante a mim, acho que é ótimo e é ok. A minha saúde mental pode não estar em ordem, mas tenho aqui uma boia de salvação de alguma maneira. E vice-versa, acho eu. Porque a desordem é bom e é importante. Viver com a desordem. Sim. Go with the flow. Desculpem o anglicismo. Eu penso nas minhas amigas como minha casa, que contempla um pouco desse flow, dessa bagunça, dessa desordem, dessa alegria, dessa tristeza, do cansaço, mas nunca o descaso. E eu acho que isso é o fundamental. Assim, as minhas relações com as minhas amigas, elas passam por todos os lugares, exceto o descaso, e é isso que faz delas essa casa para onde eu sei que eu posso sempre voltar e sempre estar lá. E uma coisa que eu me questiono muito também é se não fosse essa perspectiva queer, seria assim? Talvez não. Talvez não. Acho que a grande questão da amizade queer seja justamente isso, o nosso ponto de encontro com quem a gente é e quem a gente pode ser. Quem a gente pode ser é uma ótima nota final. Obrigada, Fabrina. Obrigada, Sónia e Patrícia, por falarem aqui connosco hoje. Obrigada a toda a gente que está presente. E para a semana a mais, na quarta-feira às 6 da tarde, vamos continuar a falar sobre amizade. Para a semana vamos falar sobre amizade como forma de resistência, uma perspectiva mais obviamente política. Tudo é político, mas pronto. Podem vir aqui acompanhar a conversa ao vivo ou podem ouvir-nos no Facebook do Linha de Fuga. Obrigada, Vasco, por fazer o streaming. E é isso. Obrigada.